Bom dia, esse áudio é sobre saúde e os frutos secretos. Para vocês entenderem como eu estou tentando chegar até a saúde perfeita, vocês precisariam entender, do jeito que eu entendo, algumas histórias bíblicas. Porque a minha busca é toda baseada em crença e experiência alimentar. Ao longo do tempo, eu ouvi que Jesus disse que quem comer do pão e beber do vinho terá a vida eterna. Chegou um tempo em que eu acreditei que identifiquei quais são esses produtos secretos, o pão e o vinho. Acreditei tanto que passei muitos anos comendo esses produtos em todos os lanches, ao ponto de querer substituir almoço e janta por esses produtos. Jesus Cristo disse que fizessem uma ceia em sua memória. Entendi que foi para algum dia alguém identificar quais são os alimentos secretos que o pão e o vinho simbolizavam. Mas eu sempre adoeci em algum momento para reprovar a minha teoria. Então eu pensei, Jesus Cristo ensinava como alcançar a salvação para vivê-la no céu depois da morte. Baseado nisso, conclui-se que não comer do pão e do vinho não terá vida eterna no céu. Então não morrerá na terra. Então o pão e o vinho podem ser talvez os frutos secretos do paraíso. Mas mesmo não comendo esses produtos, eu adoecia em vez em quando, mesmo assim. Mas melhorou e eu pensei, os frutos proibidos deveriam ser só o pecado e não os alimentos. Aí eu pensei, viver a vida eterna no céu pode significar o estado espiritual que pode ser vivido por alguém. Porque quem vive um paraíso aqui na terra é mesmo que estar no céu. Quem vive um inferno é mesmo que estar no inferno, mesmo sendo aqui na terra. Deus fez muitos alimentos para alimentar a humanidade. Seria muito estranho comer só dois diferentes. Incluindo outras frutas, melhorou muito a minha saúde, mas mesmo assim sempre ficava incômodos para reprovar a sequência que eu tentava definir, para poder usufruir dos benefícios dos alimentos principais, sem ter nenhum incômodo no organismo. Vocês devem estarem curiosos para saberem quais são esses produtos.
e achando que é loucura da minha cabeça, porque Jesus Cristo não disse que comer do pão e beber do vinho conduzirá à vida eterna, segundo o que está na Bíblia. Mas, embora eu soubesse dessas frases, eu nem me lembrava. E foi em um determinado momento que eu vi acontecer uma linguagem sem palavras acontecendo diante dos meus olhos, que moveu a minha imaginação, fazendo eu lembrar dessas frases e fazendo eu acreditar que eram anjos revelando para mim o que eu preciso aprender para o meu objetivo principal. O pão é a banana, uma das frutas mais consumidas do mundo inteiro por causa dos seus benefícios. O vinho é a melancia, por ser quase toda de água. Ela nos faz lembrar e imaginar que o primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar água em vinho em um casamento. Como o nosso organismo é composto por mais ou menos 70% de água para o bom funcionamento, se consumir progressivamente a melancia, é mesmo que estar substituindo a água pela melancia dentro do organismo. E seria uma característica de transformar a água em vinho dentro de si mesmo, dependendo da concentração. Tudo que aprendemos é influência espiritual, de anjos do bem e do mal, que ouvimos na nossa imaginação. Pode ter vindo de Deus para auxiliar nos meus objetivos, alcançando a saúde perfeita, auxiliará na vida profissional. Trabalhar doente é horrível. E na vida amorosa, relacionamento com doença é horrível. Pode ter vindo do demônio para fazer mal para as pessoas e fazer-o passar uma vergonha infeliz. O vinho é feito com uva e não com melancia. Só tendo sucesso na prática para poder afirmar alguma coisa. Acredito que a eternidade está dentro de cada um. Temos que desenvolver alimentando o espírito com uma vida corretamente e intensamente feliz, todos os dias. Os frutos são para não atingir a saúde, para não adoecer e, consequentemente, não atingir o espírito também. Se os frutos secretos influenciarem positivamente na vida das pessoas, seria uma característica que seriam realmente os frutos da salvação, do corpo físico, o pão e o vinho. Se o sucesso só vir sem esses frutos, seria uma característica que seriam os frutos proibidos do paraíso. A hipótese dos frutos
secretos não serem esses, só é reprovada se não obtivermos sucesso ao consumi-los com as tradicionais refeições ou sem as tradicionais refeições. E se não consumi-los com as tradicionais refeições ou sem as tradicionais refeições. Uma característica que não seriam os frutos secretos, não seriam se não desse certo de jeito nenhum. Mas dando certo de alguma forma é outra história. Se alguma mulher aprender uma boa alimentação para uma boa saúde, ensine para o seu marido. Se algum homem aprender uma boa alimentação para uma boa saúde, ensine para sua esposa. Mais difícil do que identificar quais são os frutos secretos é conseguir desenvolver com eles de uma forma que auxilie na vida amorosa e na vida profissional, sem causar nenhum incômodo no organismo. Mais difícil do que identificar é conseguir desenvolver sem os frutos, de uma forma que auxilie na vida amorosa e na vida profissional também, sem causar nenhum incômodo. Mais difícil do que um homem conseguir tornar-se saudável, forte, bonito e disposto para uma vida sexual ativa, é uma mulher conseguir o mesmo também, para o homem poder usufruir de uma só, por vontade própria. A evolução da vida humana e a evolução de um mundo maravilhoso depende do homem e a mulher conseguirem obter sucesso nisso, viver sem adultério e viver sem prostituição. Vocês precisam conhecer as hipóteses que se formaram a partir dessa hipótese, para ver se alguma tem lógica ou não. Obrigado e tenham um bom dia.